Eu venho recebendo indicações sobre este caso há vários meses, mas achei melhor não fazê-lo por um tempo, pois, para quem não sabe, em 2004, o programa Linha Direta Justiça da Rede Globo apresentou uma reconstituição do assassinato de Aida Curi. A veiculação desse programa levou a família da vítima a mover uma ação de indenização contra a emissora, por reavivar uma sinistra notoriedade que por tantos anos os perseguiu. O pedido foi negado nas instâncias inferiores e a ação foi julgada e também negada pelo Supremo Tribunal Federal, recentemente, agora em 11 de fevereiro de 2021. O processo, que tramitou por quase 2 décadas, ficou conhecido como Ação do Direito ao Esquecimento. Por fim, a decisão do Supremo foi de 9 votos contra e 1 a favor, pois, segundo o entendimento da maioria, caso a ação fosse acatada, abriria precedentes para um possível cerceamento do direito à informação e da liberdade de imprensa. Hoje, resolvi falar sobre o caso Aida Curi, mas não quero de forma alguma desrespeitar o desejo da família. Eu postarei este vídeo não para uma apreciação mórbida do caso, mas sim para ampliar mais ainda os conhecimentos das pessoas sobre casos deste tipo. E por isso, não usarei nenhuma imagem forte ou tratarei o assunto de forma sensacionalista. Apenas acho que o nome e a história de Aida Curi devem ser lembrados e jamais esquecidos. Para isso, contarei a vocês a versão tida como oficial da família. O roteiro deste vídeo é baseado em um texto escrito em junho de 2006 pelo Monsenhor Maurício Curi, irmão de Aida Curi, que na época estava no Cairo, Egito. A versão de Maurício foi publicada em apenas um veículo de comunicação, o site da Igreja da Imaculada Conceição de Paris, na França, originalmente em inglês. Vou deixar o link da versão original na descrição do vídeo. Maurício Curi começa o seu texto falando o seguinte: são inúmeras as pessoas que desejam saber o que realmente aconteceu e quem era Aida Curi. Então, esta é a versão oficial da família. O caso Aida Curi foi e continua sendo emblemático. Muitos foram os jornalistas que, em artigos ou reportagens publicadas em revistas ou jornais, interpretaram ao seu modo o evento, sem consultar a família da vítima ou agindo até contra a vontade da mesma, deturpando os fatos com informações imprecisas e falsas, às vezes até sem querer, denegrindo a honra de Aida Curi. E mesmo sendo interpelados pelos familiares, não se retrataram. Até mesmo um importante canal de TV, em um programa de grande audiência, como dito no início do vídeo, teve a ousadia de levar ao ar uma reportagem sobre o caso, segundo a família, sem levar em conta a oposição dos familiares e até uma notificação judicial feita antes do programa ir ao ar. Segundo Maurício Curi, eles deturparam os fatos, deixando a entender que Aida teria subido no terraço de um prédio com desconhecidos por pura ingenuidade, porque teria ficado encantada com a vista de Copacabana, reagindo aos seus agressores somente quando os assassinos tentaram o ato sexual. Segundo os familiares, o programa Linha Direta Justiça da Rede Globo de televisão preferiu reconstituir todos os acontecimentos baseando-se apenas na versão dos assassinos, feitas no tribunal, desprezando a versão da família e as provas incontestáveis dos autos do processo. Tentarei, portanto, neste vídeo, resumir em poucos minutos o evento criminoso, dando a versão dos parentes, revelando algumas incógnitas do crime acontecido em 14 de julho de 1958. Aida Jacob Curi nasceu em Belo Horizonte no dia 15 de dezembro. Ela era a terceira de 5 filhos de um casal de imigrantes da Síria, Gataz Assad Curi e Jamila Jacob Curi, que frequentavam a igreja melquita católica. Aos 5 anos, Aida perdeu seu pai, o que fez com que sua mãe se mudasse para o Rio de Janeiro para trabalhar. Na época, todos os seus irmãos, Nelson, Roberto, Maurício e Valdir, tinham menos de 10 anos. Dona Jamila matriculou os filhos na escola Moreira de Riachuelo, e lá eles permaneceram por 8 anos. Aos 6 anos de idade, Aida foi encaminhada para estudar num colégio espanhol de freiras, da congregação Filhas de São José, o Educandário Gonçalves de Araújo, um colégio interno para meninas órfãs, em São Cristóvão. Aida estudou lá durante 12 anos. Passado esse período, a jovem deixou o educandário
para tentar começar a se estabelecer financeiramente. Aida fazia curso de datilografia, inglês e português e trabalhava na loja do seu irmão mais velho. No dia 14 de julho de 1958, Aida caminhava com uma colega na rua Miguel Lemos, após saírem da aula do curso de datilografia na escola Hamilton. As amigas estavam indo em direção a um ponto de ônibus, em Copacabana, quando as duas foram abordadas por alguns rapazes. Ronaldo Castro, de 19 anos, Cássio Murilo, de 17, e o porteiro Antônio Souza, de 27 anos. Os homens tentaram iniciar uma conversa de forma maliciosa, mas como não os conhecia, Aida deu uma resposta seca. Intimidados com a atitude da moça, um dos rapazes pegou o estojo dos óculos de sua mão. Eles também pegaram sua bolsa, que tinha o dinheiro para a passagem de ônibus, que a levaria para casa. Ela pediu que devolvessem o estojo diversas vezes, mas os rapazes apenas riam da sua cara, jogando o objeto de um para o outro, e foram saindo de perto dela. Em determinado momento, Aida afastou-se da sua amiga e foi tentar recuperar os seus pertences. Ao se aproximar novamente dos jovens, os homens deram uma nova investida na moça. Um deles falou que só devolveria os objetos se ela lhe desse um beijo. Obviamente que Aida se negou. Eles continuaram andando. Essa era a estratégia dos homens, usar os pertences de Aida para atraí-la para o mais próximo possível do prédio, o edifício Rio Nobre, na Avenida Atlântica, onde Antônio Souza era o porteiro. Sem sombra de dúvida, toda a ação deixa claro que o ato foi sim premeditado por eles. Aida continuou indo em direção aos homens para tentar recuperar os seus pertences e foi se afastando da sua colega. A essa altura, ela já estava na calçada do prédio. O seu ônibus teria chegado, sua amiga foi embora e Aida, agora sozinha, tentava por todos os meios recuperar os seus objetos. Na ânsia de pegar suas coisas, ela já estava na porta do prédio, residência de um dos culpados. É claro que Aida desconfiou sim das segundas intenções dos homens, mas essas intenções estavam bem longe de tudo que ela poderia imaginar. Não podemos falar que a moça foi ingênua, mas que desconhecia por completo o grau de perversidade dos jovens. Mal ela sabia que esta era uma prática muito comum do trio. Outras moças já teriam sido vítimas de violência sexual por parte deles, segundo testemunhas da época. Já dentro do prédio, e implorando para que devolvessem suas coisas, Aida foi puxada para dentro do elevador e, aos berros, chegou ao topo do prédio. Segundo relatos, ela teria sido agredida neste meio tempo. Chegando num apartamento do 12º andar, ainda em fase de acabamento, Aida teria tentado lutar com seus agressores, mas eles a imobilizaram. Como dito, Ronaldo e Cássio foram ajudados pelo porteiro do prédio, Antônio, e durante 30 minutos a jovem foi espancada com grande violência, além de tentarem violentá-la sexualmente. Sem forças para lutar mais, Aida teria caído, desmaiada por causa da exaustão física. Em seguida, ela foi levada para o terraço do prédio. Poucos instantes depois, o delicado corpo da jovem Aida Cury toca o solo. Ao lado da vítima está a sua bolsa, um caderno e o livro que lhe pertenciam. Dentro da bolsa foram encontrados o seu lenço manchado de sangue e os óculos despedaçados. Durante a investigação, um dos acusados disse que Aida, que era devota de Santa Maria Gorete, santa conhecida por ser Marte da castidade, teria dito o seguinte: "Deixe-me ir embora, eu sou virgem." Vale lembrar ainda que nos anos 50, filmes de extrema violência eram exibidos no Brasil e atingiam a psicologia mal formada de alguns adolescentes do Rio de Janeiro. Todo o estado, na verdade, vivia momentos inquietantes com o fenômeno da juventude transviada, protagonista também das famosas curras, para muitos uma brincadeira que terminava exatamente no abuso sexual de jovens desprotegidas. Muitas questões ficaram sem respostas até hoje. Por exemplo, algum dos envolvidos já conhecia Aida. Isso foi questionado porque, na época, disseram que os jovens já teriam intimidado Aida antes. Em cima do prédio, na hora da luta, outras pessoas presenciaram a cena. Aida estaria apenas desfalecida ou já estaria morta quando seu corpo foi jogado. De quem partiu a ideia macabra de jogar o corpo da moça lá embaixo? Quem jogou o corpo? E mais, quem alterou a cena do crime, descendo do alto do prédio para colocar o livro e a bolsa de Aida ao lado do seu cadáver, na Avenida Atlântica? Infelizmente, essas perguntas
nunca foram respondidas. Os acusados do crime são Ronaldo Guilherme de Souza Castro, natural do Espírito Santo. Ele morava e estudava no Rio de Janeiro, tinha 19 anos na época do crime e pertencia a uma rica e tradicional família. O jovem já tinha má fama na vizinhança e na escola. Sempre foi mau aluno, tirava notas baixíssimas, foi reprovado em vários colégios e expulso de outros, além de ter sido acusado de diversas agressões e de ter participado do roubo de um carro pertencente à Secretaria de Agricultura do Rio de Janeiro. Ele também já tinha sido preso por indisciplina quando serviu ao Exército. Cássio Murilo Ferreira era sobrinho do síndico do prédio, onde Aida foi morta. Ele já tinha sido expulso do ginásio do Alferes por mau comportamento. Também foi expulso de outro colégio por tentar levantar as saias das garotas e já teria arrombado a porta de um prédio vizinho ao que ele morava para roubar uma lambreta. O jovem era menor de idade na época do crime, tinha 17 anos. Antônio João de Souza era o porteiro do edifício Rio Nobre, onde ocorreu o crime. Ele tinha 26 anos na época e pouco se sabe sobre a sua vida e seus antecedentes. De acordo com o laudo médico da autópsia, realizada pelo médico legista Mário Martins Rodrigues, do Instituto Médico Legal, Aida morreu virgem. O abuso sexual não chegou a ser consumado. Ainda de acordo com o laudo, o corpo da vítima apresentava várias escoriações e equimoses, provocadas por unhas e socos. No peito, do lado esquerdo, apareceram sinais profundos de unhas em sua pele. Arranhões foram encontrados nas coxas, ventre, pescoço e equimoses no abdômen. Houve ruptura interna do lábio superior devido a um soco, tentativa de estrangulamento, sinais de forte trauma no queixo, marcas nos braços, antebraços, punhos e dorso das mãos, que seriam ferimentos de defesa. Algumas marcas no tórax podiam ser consequência de mordidas. As roupas da jovem foram examinadas nos laboratórios do Instituto de Criminalística do Departamento Federal de Segurança Pública. A fim de reconstituir a cena do crime, os peritos constataram que, por 30 minutos, a jovem foi submetida a cruéis sofrimentos, violência e espancamentos. Os peritos criminais deixaram bem claro em seus relatórios que, para levar a Aida ao estado de exaustão, um só agressor, mesmo usando de muita violência, não seria suficiente. Seriam necessárias pelo menos 2 pessoas agindo simultaneamente para espancar Aida até o desmaio. O médico legista Mário Martins Rodrigues declarou que não encontrou na vítima nenhum estado de debilidade orgânica, ou seja, a jovem não seria levada com facilidade ao estado de exaustão total. Ronaldo alegou ter deixado o prédio para se encontrar com uma moça chamada Zilza Maria Fonseca às 8h15, bem antes do corpo de Aida cair na calçada. O perito Murilo Vieira Sampaio calculou com a maior exatidão possível o tempo de duração do crime no terraço. De acordo com a cronometragem feita durante a reconstituição do crime, o tempo decorrido das ações mostrou que de forma alguma Ronaldo poderia ter deixado o terraço às 8h15 para ir se encontrar com outra pessoa. Isso porque, às 8h20, ele ainda estava no edifício Rio Nobre ao lado de Aida, tentando encontrar um local onde levá-la para praticar o abuso sexual. Inclusive, existem várias pessoas que viram os homens e a jovem. Uma delas foi Luiz Beethoven Cabral Leme, que se apresentou à polícia para contar que estava na rua Miguel Lemos, acompanhada de outras 2 jovens no momento do crime. Eram 8h20. Alguns instantes depois, eles viram Ronaldo passar ao lado de Aida. A defesa dos acusados apresentou uma versão mirabolante, afirmando que Aida teria se matado, se jogando do 12º andar, para tentar fugir dos ataques de Ronaldo, Cássio e Antônio. Entretanto, havia indícios que desmentiam essa versão e levavam a crer que a moça realmente foi assassinada e não se suicidou. Entre as evidências está um lenço manchado de sangue encontrado na bolsa dela. A autópsia de Aida revelou ferimentos nos lábios devido a socos. Além disso, Ronaldo confessou em juízo ter rasgado a saia e todas as roupas íntimas de Aida. A anágua da jovem foi encontrada toda ensanguentada. Outros indícios são os ferimentos puntiformes e em semicírculos no rosto, cujo diâmetro coincide com um anel usado pelo porteiro Antônio. Infelizmente, tudo isso foi desprezado pelo júri, como veremos a seguir. Na parede externa do parapeito do terraço, os peritos encontraram marcas deixadas pelas sandálias de Aida, que rasparam quando ela foi jogada lá de cima, provando que ela não tinha se atirado. Além do mais, o corpo
caiu muito rente ao edifício, indicando mais uma vez que ela não pulou, e sim foi jogada. Havia também indícios que os criminosos alteraram a cena do crime. Os livros de Aida foram colocados bem junto ao corpo dela, para tentar simular como se ela tivesse sentada do prédio e caiu. Entretanto, dificilmente ela estaria com os livros ainda nas mãos após 30 minutos de violência e luta intensa com 3 agressores. No primeiro julgamento, Ronaldo Castro foi condenado a 37 anos e meio de prisão, 25 pela morte de Aida, o restante por atentado violento ao pudor e tentativa de estupro. O porteiro Antônio foi condenado a 30 anos e Cássio foi convenientemente considerado como o verdadeiro assassino e não pôde ser julgado por ser menor de idade. A defesa recorreu e conseguiu um segundo julgamento, que aconteceu em março de 1959. Durante o novo julgamento de Ronaldo, o seu advogado questionou o médico legista, numa tentativa de descredibilizar as provas. Ele queria saber se o que foi encontrado no corpo de Aida eram realmente marcas de dentes. Como na época surgiram dúvidas a respeito deste fato, foi chamado Raimundo Rodrigues, professor perito em odontologia da Faculdade Nacional de Odontologia, que fez os exames das lesões suspeitas, tirou modelos em gesso dos ferimentos e fez os estudos técnicos periciais necessários. Concluídas as provas em gesso, o perito odontologista passou à segunda fase do processo, examinar as arcadas dentárias dos acusados. Os advogados de Ronaldo arrolaram algumas testemunhas de defesa que confirmaram que Ronaldo deixou o edifício às 8h15, conforme prova testemunhal incontroversa existente nos autos, e por isso não interessava para o julgamento do mesmo fazer esses exames, porque estava provado pelo depoimento dessas testemunhas que ele apenas deu um tapa em Aida, não lhe arranhou com as unhas ou lhe deu dentadas, e muito menos a jogou do edifício. O estranho é que essas testemunhas, que afirmaram que Ronaldo estava do lado de fora do prédio às 8h15, só apareceram no segundo julgamento. E, incrivelmente, Ronaldo foi absolvido da acusação de homicídio, sendo apenas acusado pelos outros crimes. O júri julgou que o único responsável pela morte da vítima era Cássio, eximindo da culpa também o porteiro Antônio. Por ser menor de idade, Cássio Murilo foi encaminhado ao Sistema de Assistência ao Menor, de onde saiu direto para prestar serviço militar. Alguns anos depois, ele foi acusado de matar um vigia de automóveis, fugiu para o exterior até que a pena pelo assassinato prescrevesse. Ele teria morrido em 1978 num acidente. Houve ainda um terceiro julgamento, no qual Ronaldo foi julgado por homicídio simples e tentativa de estupro e condenado a pena de 6 anos de reclusão. Após recorrer da sentença, o promotor Pedro Henrique Miranda conseguiu que a pena fosse aumentada para 8 anos e 9 meses de prisão. Depois de cumprir a pena, Ronaldo foi solto. Mais tarde, ele se tornaria um rico empresário em seu estado natal, o Espírito Santo. Já o porteiro Antônio João de Souza, após ser absolvido no segundo julgamento, não participou de um terceiro. Nunca mais foi visto, nem mesmo por familiares. Ele simplesmente desapareceu para sempre. E o seu paradeiro é um mistério até hoje. O caso Aida Cury permanece até os dias atuais no imaginário popular brasileiro como um dos mais célebres crimes da história do Brasil. Inclusive, existem muitas ruas com seu nome no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e até na Bahia. Apenas a título de curiosidade, o nome de Aida também é citado por Rita Lee na parte final da música Todas as Mulheres do Mundo, bem como na canção Mônica, de autoria de Ângela Rorô, que trata do mesmo tema. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.